E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Petrobras. Porque tá todo mundo assim, mas será que ela não tá barata? Será que as ações da Petrobras não estão descontadas? E realmente, se a gente for olhar os indicadores da empresa, a gente vai descobrir que ela não tá barata, que ela tá barataça, que ela é tipo uma das empresas mais baratas da bolsa. Mas será que isso daqui não vai ser o famoso barato que vai sair caro no futuro? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu essa ideia, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Dá essa força aí, bora lá! E antes da gente iniciar o vídeo, comenta aqui se você investe na Petrobras, Banco do Brasil, se você está investido em alguma estatal e como que está essa sua situação, se você está confortável com essa mudança de gestão que a gente vai ter agora presidencial e como que você tá, se você tá tranquilo com suas ações ou se você tá com uma certa insegurança em relação a esses próximos 4 anos. A gente tá aqui no Status Invest e para você que não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. O preço atual da Petrobras está na casa de 23,74. E agora a gente vai começar a ver algum daqueles indicadores. O dividendo aqui está na casa de 70,63%. Isso daqui é um dividendo surreal. Geralmente a gente consegue boas empresas ali pagando na casa de 10%, 11%, e é lógico, se unindo com outros indicadores para você realmente conseguir ter uma percepção se aquilo é sustentável. E aqui nesse caso a gente já está com um dividendo de 70%, é bem relevante e traz aquela sensação do barataço para o investidor. Mas a gente tem que pensar que isso daqui é referente a um histórico do passado e não necessariamente ele se repita, principalmente quando você migra essa gestão, que agora nós teremos um novo governo assumindo pelos próximos 4 anos, então isso tudo pode mudar e os processos mudando ao longo do caminho, os resultados também podem mudar e daí a gente vai ter novos indicadores e não necessariamente serão iguais esses, podem ser melhores ou piores. A realidade é que o mercado está especulando que eles serão piores. Então é por isso que a empresa está com essa descredibilidade em relação a esse cenário futuro e está com preços tão reduzidos frente aos indicadores do passado, o que traz essa sensação de que ela está extremamente barataça, mas, como a gente comentou no começo do vídeo, pode ser aquele famoso barato sai caro. Então primeiro vamos passar rapidamente pelos indicadores, depois eu começo a fazer algumas perguntas para vocês me ajudarem aqui a dizer se talvez isso tá barataço ou se talvez o negócio tá meio arriscado, beleza? Então o dividendo a gente já viu 70,63% surreal, né? O preço-lucro na casa de 1,75. O que isso daqui significa? Que com menos de 2 anos de lucratividade que a empresa gera, ela já conseguia ficar se auto-recomprando se ela mantivesse essa lucratividade no período. Então é surreal ela ter um preço-lucro de 1,75. Aqui na casa do preço-valor patrimonial, ela também está com um deságio. Então, se ela tivesse de patrimônio R$100, você estaria comprando ela por 83, com um desconto. Aqui na relação de dívida líquida sobre EBITDA, a gente está na casa de 0,71. Isso não apresenta risco. Na parte de ROI, um ROI de 47,38%. Acima de 20 já é extremamente interessante. Claro, se ele for consistente ao longo do tempo. A gente não pode olhar para o indicador e já começar a tomar decisões, começar a fazer especulações. Você tem que ver essa performance ao longo do tempo, entendeu? E é o que a gente vai ver daqui a pouco. E a margem líquida aqui na casa de 28,61%. Mas agora, se a gente for olhar sobre uma outra ótica, bom, esse dividendo aqui tá na casa de 70, né? Que legal. Vamos ver como que ele foi ao longo do tempo? Quando a gente abre aqui ao longo do tempo, a gente consegue visualizar aqui que ele era ou inexistente, né? Que muito provavelmente são os períodos aqui que a empresa fechou com prejuízo, ou extremamente reduzido. A gente consegue ver que esse dividendo ele ficou robusto aqui na casa de 2021 e 2022. Então, assim, a gente tem que lembrar desse detalhe de que vai ter uma migração de governo que pode trazer resultados ruins ou melhores, mas assim, essa migração vai trazer processos diferentes, com resultados diferentes, então fica difícil da gente entender quais serão os resultados que a empresa pode gerar. Quando a gente olha aqui a parte do preço-lucro, né, 1,75, muito interessante. Quando a gente visualiza ao longo do tempo, a gente consegue ver que nem sempre foi assim também como no caso do dividend yield, né? E quando a gente desce aqui na parte da DRE da empresa, que a DRE é o que? Receitas, custas, despesas e lucratividade.
a gente consegue também visualizar que ao longo do tempo, diversos anos, como por exemplo aqui 2014, 2015, 2016, 2017, a empresa fechou com prejuízo e que realmente o lucro robusto dela foi aqui na casa de 2021 e 2022. Aí tem sempre alguém que fala assim, nah, mas com esse preço-lucro aí, com todos esses indicadores, o negócio não tem risco, não tem como dar errado. Realmente, está extremamente descontado com base no histórico passado. Mas você tem que lembrar o seguinte: para o lucro cair, não necessariamente só uma variável muda. Você não precisa ter vendido menos, você pode ter menos venda, talvez o governo queira usar a Petrobras de uma forma mais social, então talvez ele dê alguns benefícios nessa questão, então menos receita. A empresa pode efetuar linhas de investimentos que não sejam tão eficientes e daí ela aumenta custo, aumenta despesas, o que espreme também essa questão da lucratividade. Porque se você for parar para pensar de forma clara, as ações elas têm a obrigatoriedade de distribuir 25% de seus lucros. Então assim, se a empresa começar a fechar com prejuízo, não tem lucro. Se ela fechar com menos lucro, você vai ter 25% de um valor bem inferior. A minha opinião sobre esse tema é a seguinte: eu não invisto nas ações da Petrobras. Se talvez elas tivessem uma grande desvalorização, eu poderia cogitar, mas a realidade é a seguinte: eu tenho um pouco de insegurança porque eu acho o seguinte: de todas as estatais, a Petrobras ela é uma estatal onde você consegue usar ela de forma social de uma forma mais atrativa. Por quê? Se você mexer no preço do combustível, você mexe praticamente em tudo na economia. Então você deixa a população feliz de modo geral. A redução do combustível, ela também pode impactar de forma direta na questão, por exemplo, de logística rodoviária. Porque se esse combustível ele vai ter um custo menor, então todos esses fretes eles também vão passar a ter um custo menor. Então toda essa circulação de produtos, por exemplo, na economia, ele vai ficar com menos custo e automaticamente ele chega no ponto final com um preço mais acessível. Então você espremer o preço do combustível, você ganha em escala tanto a população quanto a questão de reduções de preços, e isso sim, pensando de forma social, é interessante e atrativo. É legal que quando a gente está trabalhando sobre a questão da Petrobras, a gente entendeu o seguinte: ela tem esse contexto social e ninguém está falando que não tem que ter, mas ela também é uma empresa de capital aberto na bolsa e que quando ela precisa de capital, ela pega dinheiro com os investidores. Então assim, teria que ser uma coisa equilibrada, porque não adianta eu querer ser social e quando eu precisar de dinheiro eu venho ao mercado e tento pegar dinheiro. Ninguém que vai participar de um direcionamento de capital para uma ação, ele vai querer dar o dinheiro dele para não receber nada. Então acaba ficando um tema um pouco complexo com base nisso, e é por isso que eu prefiro ficar de fora, porque eu acredito que por ela ser essa estatal, que ela tem esse ganho de escala com a sociedade de uma forma mais facilitada, porque o que ela mexe, ela deixa tanto a população feliz quanto os preços mais baratos, e daí a população já vai ficar feliz também porque está consumindo melhor, e isso tudo é bacana e é interessante, mas é um tema complexo porque não necessariamente a gente precisa quebrar uma empresa para deixar a população feliz. Então é um tema para outro vídeo talvez, mas é por isso que eu prefiro ficar de fora desse tema, porque eu acredito que ela possa ser usada muito mais do que talvez outras estatais. Mas se a gente fosse olhar apenas sobre os indicadores, não teria como, ela estaria extremamente barata, mas para mim ela pode ser aquele famoso barato sai caro. Então se você acha que ela realmente é barata e você topa o risco de se arriscar, eu, no seu caso, eu acabaria fazendo uma posição reduzida, aonde, se desse algum problema, você não se comprometeria com o seu investimento. E tentaria ter um fluxo de tempo na casa aí de 8, 10 anos, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A realidade é a seguinte: governos mudam, a gente não sabe se mudam em 4 ou se mudam em 8, mas em algum momento, se a empresa permanecer viva e operando, isso daqui pode melhorar essa performance. Então assim, se você tiver uma posição reduzida, com o risco consciente, sabendo tudo que você está correndo com esse investimento e um fluxo de tempo grande, talvez essa posição não seria um mau investimento. E comenta aqui pra gente, depois de tudo isso daí, se ainda acha que ela tá barataça ou se acha que ela tá aquele barato sai caro, comenta aqui. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, mas se tu curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Dá essa força aí pra gente. Valeu, meus queridos, e abraços.